Olá, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, uma produção da MPE Soluções em aliança com a HPE. E para este episódio nós trouxemos um tema super pertinente e atual. Não dá para ser mais atual do que falar sobre dados, principalmente em um momento em que a filosofia empresarial, o olhar sobre dados, acaba tomando um protagonismo muito maior no mundo corporativo. Dados ou modernização de dados deixa de ser apenas um desejo e passa a ser uma necessidade do mundo corporativo. E para isso, como sempre, estou muito bem acompanhado aqui ao lado da minha amiga Jane. Jane, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Obrigada, Jorge. Bom, Jane, não poderíamos estar mais felizes do que ter essa pessoa incrível, que sabe muito sobre este tema. Nós trouxemos para este episódio o nosso querido Marcos Lobregat, ele que é Data Services Manager da HPE. Bem-vindo. Muito obrigado, graças pela oportunidade. Nome super importante esse, né, Lobregat? Se você está falando, obrigado. Para íntimos, eu vou me atrever aqui a falar Lobregat. Pode ser, Marcos? Pode, Marcos fica à vontade. Lobregat. Isso aí, fica à vontade, pessoal. Perfeito. Lobregat, obrigado novamente pelo teu tempo. Acho que é um privilégio enorme trazer um conteúdo tão rico quando o tema é modernização de dados. E, para começar, antes de mergulhar no tema propriamente dito, como já é de praxe, né, Jane? Para quem não conhece o Marcos Lobregat, conte um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua história, o que você vem fazendo nesses últimos anos. Bastante coisa, hein? 20 anos de trabalho na área de TI. Eu comecei como arquiteto de soluções, gerente de produto, Data Services Manager. Boa parte da minha carreira junto com a HPE, onde eu tenho o prazer de trabalhar, uma empresa muito visionária, muito estratégica. A gente está num momento muito bom também com o mercado de produtos e serviços. Então é isso, esse é um pouco do meu currículo, vamos dizer assim, durante esse tempo todo que eu venho trabalhando. Excelente. Bom, Jane, já para falar um pouquinho sobre modernização de dados, acho que quando a gente fala sobre a palavra modernização, já vem uma outra palavra contrapartida que é legado, né? E aí eu te pergunto, em um momento em que cada vez mais as decisões necessariamente estão sendo baseadas em dados, sem um achismo corporativo, dá para continuar operando de forma competitiva, minimizando erros, otimizando investimentos, mantendo apenas as tecnologias legado quando o tema são dados? Esse é um ponto fundamental e vital, não é essencial, é vital, né? Eu acho que a proteção dos dados totalmente direcionada para a transformação digital também, né? Então, acho que os assuntos aí, eles se atropelam. As empresas estão cada vez mais cuidando disso, não somente do legado, né? O legado é uma parte importante, mas as empresas estão cada vez mais se fortificando dessa forma, porque a necessidade de preservação, a necessidade da segurança em cima das soluções, dessa modernização, né? Data modernization, né? Que as pessoas utilizam hoje, ela é vital, literalmente vital para a empresa. A empresa que não se prepara, a empresa que não se ajusta a ter as soluções, ela está bastante propícia a ter um negócio dela, um desempenho mais abaixo da média. Ótimo. E quando a gente fala em dados, né, eu acredito que a grande preocupação é, primeiro, o volume de dados. Não tem como a gente não falar sobre a crescente, né, no volume de dados. E cada vez isso tende a aumentar. Tecnologias como IoT, né, milhões, se não bilhões de dados conectados, objetos conectados. Só que o grande dilema que a gente tem aqui, o dilema dos dados, né, Lobregat, é que a grande maioria desses dados são dados não estruturados. Perfeito. Concorda? E aí, como que a modernização de dados vem a enfrentar esse desafio? Até contextualizando, né? Quando você fala em transformação digital e quando você fala em modernização de dados, essa questão de modernizar os dados tem tudo a ver com o que você está falando. O mundo está mudando drasticamente, né? Antigamente você tinha os dados sendo gerados onde? Dentro de um data center. Aí chegou a internet. Aí chegou o celular, aí chegou o IoT. Então, hoje os dados são gerados em todos os lugares. É numa fábrica com Smart Sensor, é um carro que tem lá um serviço de geolocalização,
é uma empresa de seguro monitorando o comportamento do usuário para pegar e dar mais ou menos desconto na franquia. Então, os dados eles estão sendo gerados e cada tipo de necessidade da indústria gera um tipo de necessidade também ali do formato do dado. Específico. Então, você vai ter, por exemplo, uma área que precisa de uma imagem, né, para trabalhar, o dado não estruturado que você fala. Uma questão de fábricas com sensores, eles usam logs. Esses logs eles são armazenados de uma forma não estruturada. Então, é muito importante que, quando você vai estabelecer ou vai fazer sua monitorização de dados, você pense nessa pluralidade, né, que existe hoje na indústria. São muitos formatos. É importante que você escolha uma plataforma que consiga manusear esses diferentes tipos, esses diferentes formatos, porque no futuro, você hoje está olhando um nicho de negócio da sua empresa, de repente ele vira para um outro lado, e aí como é que você faz? Você não está com a plataforma ou fez um investimento numa plataforma que olha só um tipo de solução, de infraestrutura, e você fica ali travado. Então, realmente, os dados são muito importantes, eles estão se modernizando justamente porque o mercado todo mudou nesse período e é natural, né, que você tenha que ter essa flexibilidade para acompanhar esse ritmo de mercado. Se você não tem essa flexibilidade, você vai investir no lugar errado. Provavelmente você vai comprar uma tecnologia muito engessada, aí você vai vir com uma demanda à sua área de negócios. Poxa, eu preciso comprar uma outra tecnologia, mais uma outra tecnologia, e quando você vê, você faz o pior ainda possível, que é criar silos dentro do data center, porque fica mais difícil ainda você gerenciar. Então é importante ter essa flexibilidade de infraestrutura e também uma camada de gerenciamento, né, que seja flexível para entender toda essa mudança e se adaptar rapidamente, assim como a indústria. Acho que é isso. É engraçado você ouvir ele falar, né? Só uma observação, a gente está até conversando um pouquinho. Como a nossa vida mudou, né? Como a gente está num outro momento. Eu estava comentando, antigamente você armazenava CDs, vídeo, né? Hoje é Spotify. Até essa forma de armazenamento mudou. Então hoje as empresas realmente elas têm que enxergar aonde estão e aonde principalmente elas querem chegar. Então porque você precisa estar apto a acolher o mercado e aquilo que o mercado está te exigindo. Então, eu acho que é uma data modernização, não precisa falar, né? É muito mais fácil, porque realmente é o nosso dia a dia, é a nossa vivência isso, né? Tudo mudou. É a transformação digital, é a forma de como você armazena, é a forma como você enxerga o futuro, é como você faz para chegar nesse futuro. Então, acho que é super interessante esse assunto e ele é relevante ao extremo. Relevante ao extremo. Totalmente, principalmente quando a gente tem também questões relacionadas à conformidade, ao tratamento dos dados, né? E eu acho que a HPE também, Lobregat, ela aborda justamente a estrutura, né? Quando a gente fala em dados, desde a edge, da coleta dos dados ao tratamento até a nuvem, né? Como que a HPE Lobregat vem tratando este desafio de oferecer ao mesmo tempo que consegue entregar inteligência artificial, consegue entregar previsibilidade para facilitar as decisões, né, baseada em dados, mas garantindo também uma certa conformidade ou integridade em relação a esses dados? Acho que a melhor resposta é você ter uma visão única de todo esse contexto. Pensa da seguinte forma, você tem um data center, você tem um celular, você tem uma fábrica, você tem uma filial, e aquilo que você falou, o dado está saindo do data center para a borda, para a nuvem. E para você gerenciar tudo isso e manter a tua empresa compliance, né, com os requisitos de leis de mercado, uma lei geral de proteção de dados, um compliance interno da própria empresa, você precisa ter uma gestão, né, uma gestão de onde você consiga enxergar de ponta a ponta quem está acessando o seu dado. E aí a gente começa até a entrar na solução HPE baseada em serviços de dados que faz esse gerenciamento para você. Então você sabe exatamente quem pode acessar o seu dado, o que ele pode fazer com o seu dado, e quando ele acessou. E a gente vai além da camada de armazenamento, a gente vai na camada de segurança em rede, a gente vai na camada de Zero Trust, que é você montar um esquema de segurança dentro do data center para justamente proteger o dado, justamente isso que a gente está enfrentando hoje, os ataques cibernéticos. Assim, nunca aconteceu tanto ataque cibernético, os dados nunca tiveram assim tão assim, como vou falar, em exposição, é risco, porque é muito complicado a empresa ela ter que gerar inovação, pensar em novos business, negócios e ainda fazer a gestão do ambiente de TI. Então, o que a gente faz de diferente para ajudar os nossos clientes é investir justamente na parte de gerenciamento, na parte de provisionamento automático das aplicações, na parte da camada de segurança que vai em cima disso, para deixar o cliente com mais tempo, né, para focar naquilo que é relevante para o negócio dele.
que é justamente a inovação. Procurar novos produtos, ele vai precisar de novas tecnologias, novas aplicações, coisa que tira ele da caixinha do dia a dia, né? Ele vai ter que pensar diferente. E se ele gasta muito tempo gerenciando, apagando incêndio no data center, ele está gastando o tempo dele no lugar errado. Na verdade, esse é o nosso papel, né, Exatamente. Lobregat? Esse é literalmente o nosso papel. É deixar o cliente gerir e fazer com que o negócio dele evolua, e eu estou aqui desse lado fazendo com que essa segurança, essa transparência seja toda aproveitada, viabilizando o negócio final do cliente. Só que agora a gente também traz um outro ponto que eu acho que também é bastante relevante quando a gente fala de dados, né? Que é a adoção de tecnologias em nuvem. Nuvem é uma realidade, veio para ficar. E claro que aí a gente poderia falar em um episódio apenas sobre nuvem, dados estruturados ou não em nuvem, em vários ambientes, on-premise, off-premises, a gente observa também isso. E, Lobregat, como que a HPE vê você falou sobre gestão, sobre essa integração e cuidado dos dados independente de onde eles estejam? Bem, a estratégia hoje a gente fala o seguinte, você tem uma estratégia híbrida, a gente vai até além, né? A HPE já tem uma estratégia que ela vem é multi-cloud, onde você possibilita que o cliente escolha o melhor lugar para o dado dele em um determinado momento. Ele não está preso, Não está preso, que a gente falou, o dado não está sendo gerado dentro do data center, ele pode estar numa filial, numa fábrica. Como que ele protege o dado que está na fábrica? Bem, existem formas diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho do HPE GreenLake Platform, que é a nossa plataforma de cloud, que a gente traz toda a facilidade da gestão operacional, né, da cloud para dentro do data center do cliente. Então imagina o seguinte, você tem uma camada de serviços de onde você tem todo esse controle do que acontece no seu data center, como o que acontece numa fábrica, como o que pode estar acontecendo numa cloud de terceiros. Então você consegue visualizar o dado de ponta a ponta. Essa camada, ela traz algumas vantagens também, porque quando a gente pega e fala aqui em dados, pensa da seguinte forma, a gente tem que proteger esses dados, né? Já que eles estão distribuídos, também é importante que essa camada de gerenciamento vá além e a gente proveja aí alguns serviços, por exemplo, de proteção. E a gente faz isso. Então, por exemplo, o cliente ele tem lá a arquitetura dele, ele traz para dentro do data center, nesse modelo de cloud, e ele contrata um serviço adicional de Disaster Recovery as a Service. Interessante. Ele tem lá o data center, mas não quer fazer um investimento agora no data center físico, um segundo data center para proteger o dado. O que ele pode fazer? Ele pode usar esse serviço da HPE, ele pode ativar esse serviço, modalidade de consumo. Ele pode ativar um serviço de backup, ele pode ativar um serviço de migração de dados e por aí vai. A partir do momento que você traz o cliente para dentro dessa plataforma, né, essa gestão de ponta a ponta, você começa a prover todos esses serviços. São mais de 70 serviços que nós temos ali disponíveis. O cliente, quando ele entra no HPE GreenLake Platform, ele já consegue utilizar cada um desses serviços e ativa e desativa da forma que ele precisar. Então acho que esse é um diferencial, é uma coisa também interessante que você entra com um marketplace. Quando eu falei mais de 70 serviços, imagina você criando um serviço de máquina virtual as a service, um serviço de proteção, mas assim, contra ransomware. Né? A gente fala muito em ransomware. O que acontece? Se eu faço um desastre recovery tradicional e eu tenho um problema, eu vou perder o dado, porque o dado ele é replicado exatamente como está no site principal e vai para o site backup. Se esse dado foi corrompido no site principal, está corrompido no site backup. Eu entrego uma solução, por exemplo, que consegue voltar no tempo 5 segundos antes de acontecer um desastre de ransomware, por exemplo, o cara lá foi lá e sequestrou os dados, eu volto 5 segundos antes no tempo a posição íntegra do banco de dados ou de qualquer aplicação que for do cliente. Isso sim é um negócio diferente que a gente traz. Né? São tecnologias... Isso é modernização de dados, né? Porque está alinhada à necessidade do cliente. Não é aquele ESIS, o tradicional. As necessidades mudaram. Hoje você precisa ter disponibilidade, performance e principalmente acesso, 100% de acesso. Né? O mundo se tornou muito mais digitalizado, todo mundo depende da tecnologia digital. Se para um servidor ou para um serviço, o prejuízo é enorme. E a gente faz isso com o HPE GreenLake. A gente protege o dado de ponta a ponta com todo esse portfólio de serviços. A gente faz esse alinhamento com uma governança. Exato. Eu acho que isso é o ponto essencial. Esse alinhamento todo feito com tecnologia, com soluções, mas principalmente com uma governança dos dados. E essa governança que ela falou é muito importante porque a gente extrapola todas as camadas. Você vai na camada de servidor,
camada de rede, camada de storage. A mesma pessoa que está gerenciando o ambiente, ela consegue trabalhar nesses 3 layers, né? E consegue fazer a governança. Você sabe o que está acontecendo, é uma única pessoa, ou 2 ou 3 que estão gestionando o ambiente e consegue te trazer a segurança de que tudo vai funcionar nos conformes da empresa. Porque cada vez mais os dados da empresa são a alma da empresa, é vital. É até clichê falar, né? Mas fala-se muito do novo petróleo. Né? Mas falando justamente sobre dados, a gente falou muito sobre tecnologia. Mas, Johnny, você concorda que modernização de dados, decisão baseada em dados, tem a ver com um tema cultural da empresa ou do negócio? Ou seja, uma cultura também orientada a dados? E concordando com esta afirmação, já observando você, eu queria que você comentasse sobre, desde uma perspectiva também como executiva, com bastante experiência atendendo pequenas, médias e grandes empresas no Brasil, quais são as vantagens competitivas, a eficiência também orientada à otimização de custos de empresa que adotam um modelo de modernização de dados, investindo em tecnologias que possam habilitar este modelo, mas também trabalhando um tema fundamental, que é a cultura orientada a dados. Eu acho assim, as empresas elas já evoluíram muito, né? Eu acho que essa quebra também de paradigma de cultura, as empresas familiares, muitas das empresas nossas, brasileiras, elas são familiares. Grandes empresas mais familiares. Grandes empresas mais familiares. E é muito interessante quando você conversa com o CIO, com o CFO, ou o CTO, né? É muito interessante a visibilidade deles, como difere da visibilidade do CEO. Então, é cheio de si, né? É exatamente isso, é cheio de si. Sim. Eu acho que hoje essa maturidade, mas tem batido na porta do cliente isso, né? Tem batido na porta do proprietário da empresa. Ou eu me modernizo, ou a grande possibilidade de eu ter meus dados invadidos. Nós temos hoje uma LGPD, que finalmente entrou em vigor. Independente da postura da empresa, a LGPD está aí, é lei, não pode mudar. Nós temos hoje otimizações de dados, uma série de fatores que, queiram ou não queiram, as empresas têm que ir. E, de novo, a palavra governança, né? Eu acho que a gente consegue entregar HPE, MPE, com toda essa estrutura as a service, GreenLake, dados, proteção, a gente consegue fazer toda essa junção, entender essa dor, onde é que ela está, principalmente entender essa dor e mais, propiciar com que esse cliente tenha essa solução, mas com uma economia também. Porque o fator financeiro ele é muito forte, né? É fundamental, né? E se você não conseguir casar todas essas soluções e ainda entregar o seu melhor com o seu menor custo, realmente você não vai estar atendendo e nem entendendo o seu cliente. Então, eu acho que você fazer a modernização, fazer a governança, colocar a solução dentro do cliente, fora do cliente, como o cliente quer. A decisão é dele. A decisão é dele. Cabe a nós, desse lado, suportar. Então, acho que esse suporte, uma HPE, junto conosco, a MPE, com os seus parceiros e as soluções. E outra coisa que eu acho bastante interessante, o Lobregat está aqui para até me ajudar a comentar, como que a HPE também vem trazendo soluções para, em volta, poder fechar esse ciclo, né? O hardwarezinho, ele continua aqui no meio. Ele continua. Ele não importa se eu estou em nuvem, aonde eu estou. O hardwarezinho continua. Mas as soluções que você vem com Zerto, com Esmeral, com data proteção, tudo vem, a gente consegue conciliar isso e fechar esse círculo de forma efetiva, que o cliente saia satisfeito, saia tranquilo, principalmente isso, trazer tranquilidade, entrega na nossa mão, porque ele está entregando na nossa mão. Queira ou não queira, ele está entregando. É uma responsabilidade enorme. Então, estamos falando de uma empresa no Brasil que conhece a nossa legislação, que não é para qualquer um, né? Conhece a nossa forma de impostos, de tributação, competitividade de mercado, tudo que você sofre. HP tem esse diferencial. De novo,
preservar investimento, fazer o melhor com menos. Então, acho que a gente consegue fazer essa entrega. E justamente falando, né, sobre isso e voltando um pouco mais em relação até aos dados não estruturados. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem na Lobregat é liberar valor aos dados não estruturados, né? Analisando os últimos anos, a própria evolução das soluções da HPE, quando o assunto é armazenamento de dados e modernização de dados, quais você acredita que são os principais atributos que são altamente visíveis nos últimos 3 anos para soluções que a gente consegue visualizar hoje? Uma pergunta bem interessante. O que acontece? O mundo mudou muito, né? Então você tinha no passado uma preocupação muito em prover os serviços básicos que a Jane falou. Serviços de infraestrutura. Então você estava preocupado com performance, resiliência do equipamento. Então você desenvolvia os equipamentos para trabalhar daquela forma. A indústria mudou muito. Chegou a cloud, ela chegou com o modelo operacional. Ela trouxe uma série de vantagens e os clientes começaram a olhar aquilo com bons olhos. E a gente trouxe o que para o portfólio? Todo esse modelo de cloud operacional para a infraestrutura também. Então, o primeiro passo acho que foi esse, criar uma infraestrutura que conseguisse fazer a mesma coisa que você pode fazer numa cloud. Automação, segurança, toda a parte de agilidade, colocar machine learning no equipamento para ele te prover um serviço mais apurado ali de disponibilidade, né? Não era o suficiente ainda. O que você precisava fazer? Olhar as demandas de mercado, como você falou, dados não estruturados, dados estruturados, e começar a transformar a infraestrutura. E não é uma coisa muito fácil. Então o que você tem que fazer? Colocar uma camada de software em cima. Essa camada de software, ela começa a gerenciar o hardware de acordo com a necessidade do workload. É isso que faz toda a diferença. Então você coloca lá um software para objeto, um para file, um para block, e você vai criando em cima desses workloads os serviços. Então, a diferença que a gente vem fazendo é justamente olhar o workload do cliente, que são as necessidades de mercado, né? Na verdade, o workload do cliente é uma materialização de uma necessidade de negócio. Então, quando você vê uma necessidade de negócio de, sei lá, faturamento ou de disponibilizar um serviço online, você vai tentar transformar isso aí. O que eu preciso na minha infraestrutura para atender esse serviço? E a gente começa a prover, né? Então, eu acho que a mudança principal é essa. E aí, no topo, acho que a cereja do bolo, apesar de a gente falar sempre de cloud, modelo operacional, e você ter isso dentro da plataforma GreenLake, você falou o negócio de como que eu transformo o dado em algo, uma vantagem competitiva. E é dando essa flexibilidade de você ter o dado da forma que você precisa, né, para suas aplicações. E aí a gente entra no HP Ezmeral. O Ezmeral é uma plataforma que é um Data Fabric, que permite você criar um backbone corporativo. Então você tem lá seu ambiente de produção SAP, você tem lá um Data Lake que você está criando, você tem lá a necessidade de um cientista de dados fazer uma exploração investigativa em cima de um ambiente de dados, e normalmente você gasta muito tempo para você provisionar a infraestrutura para esses caras de negócios, esses datas. Um cientista de dados, um DevOps, hoje é a área de negócio da empresa. Totalmente. Da TI e negócio se juntaram muito. E se gastava muito tempo para você provisionar esses ambientes. E com o Data Fabric que a gente cria, eu consigo fazer uma transição dos dados do ambiente de produção para um ambiente ali de teste de desenvolvimento, para um ambiente de produção de novos aplicativos, assim, instalar de dedos, literalmente falando, você provisiona um ambiente, você desenvolve a aplicação em cima desse novo ambiente que foi criado e você já pode colocar ele em produção. Então eu acho que a evolução é isso, né? Toda essa governança, né? E com as tecnologias apropriadas para transformar os dados em vantagem competitiva. Se adaptando aos diferentes modelos de negócio, às diferentes cargas de trabalho, né? Se o dado está dentro de um storage, você fez o faturamento, gerou uma nota fiscal, naquele momento ele gerou um valor de negócio. Sim. A partir do momento que você gravou e não usou mais aquele dado, ele é custo. O que você faz? Pega um cientista de dados, pega os últimos 5 anos que você teve ali de transações e começa a identificar o comportamento dos seus clientes para prover novos produtos, novos serviços. A partir do momento que você faz isso, você está fazendo a monetização que a gente fala do dado. Você teve uma otimização de serviços, ou você criou um novo produto, ou você está lançando alguma coisa que vai trazer um retorno financeiro para sua empresa. A partir do momento que você trabalhou o dado, você consegue aí realmente, por isso que a gente fala de modernizar, né? Usar o dado de verdade. Só que a infraestrutura tem que estar preparada. E o que a gente faz é exatamente o que eu falei. É cuidar da infraestrutura, mas pensando no que ela tem que entregar de vantagem para o cliente. Você vai enxergar as possibilidades, Exato. fazer essa inserção e ter a governança disso. Então, acho que isso realmente são os pilares que vai suportar a empresa. Excelente. Bom, eu acho que quando a gente fala de modernização de dados, a
há espaço para a gente falar de vários cenários também, né? Com certeza. Agora, analisando também o cenário atual, Lobregat, para a gente já ir direcionando para o final desse episódio, e as áreas ou de eventuais melhorias ou que estão sendo ainda pouco exploradas pela grande maioria das empresas brasileiras. O que você acredita que ainda pode ser melhor otimizado ou que as empresas podem ainda tirar maior proveito quando a gente analisa um viés, né, de modernização de dados? Vislumbre o seu futuro. Perfeita pergunta, porque assim, a gente focou muito em tecnologia, né, de certa forma. Falei em governança, proteção, performance, gerenciabilidade, ok. Mas esse processo de modernização, ele é um tripé, né? Você tem pessoas, processos e a tecnologia. Então, na hora que você pensa em uma organização data-driven, que a gente fala muito, né? Para você tirar proveito dos dados, tem que vir uma governança. Olha, vocês têm que estruturar o dado da forma correta. Todos dentro da organização têm que saber qual que é o significado daquele dado para poderem todos utilizarem e falar a mesma língua. Aí você cria aquele backbone corporativo que eu falei para vocês e aí você tem toda a flexibilidade de fazer o dado transicionar de uma área para outra. Você sempre vai ter silos dentro da empresa. E é natural. Inevitável. Você tem a área de faturamento, você tem a área de RH, marketing, todas as áreas, eles precisam ter ali os seus dados específicos para cada departamento. Mas se você tem essa governança do dado, né, se você treina as pessoas para entender como que elas podem utilizar o dado, aí sim você consegue fazer essa transformação. Se você focar só em tecnologia, você vai ter o produto lá e não vai usar ele como deveria. Se você focar só em pessoas, falta você amarrar com a necessidade de negócio. Tem que ser útil. Então, o decisor, o líder de tecnologia, né, de negócios, quando ele olha para um dashboard, ele tem que ver realmente ali uma vantagem competitiva, ele tem que descobrir um filão de mercado que ninguém explorou para poder lançar um serviço e ter certeza que vai ter um retorno. Então é esse contexto, né? Esse tripé que tem que ser atualizado para que as pessoas tenham sucesso, as empresas tenham sucesso nessa transformação. E acho que é importantíssimo também a capacitação do funcionário, Perfeito. né? Eu acho que isso não pode ficar de fora. Nunca. E assim, não tenham medo de mudar. Ótimo. Mudança está aí, a mudança existe. Não tenham medo. Acerte seu parceiro, acerte seu negócio e siga. Eu acho que esse é o melhor E a mudança aqui é oportunidade. Sim. Porque assim, mudar para melhor. Se fosse para ficar pior, que não, graça, fica não, como nem tá. faria. Mas assim, Exatamente. mudar para melhor, sim, é oportunidade. E que bom, né, Jane, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de ter parceiros de negócio como a HP que consegue entregar vantagem competitiva se adaptando aos diferentes modelos de negócio. O alfinete ou foguete, né? Ah, Do alfinete ao foguete. Foguete. Fantástico trabalhar com a MPE. A MPE tem uma visão de longa data, trabalha em projetos complexos, ela sabe como tratar desde o início de levantar as necessidades do cliente, A até individualidade propor. de cada cliente. Exato, né? porque cada negócio é um negócio e ela consegue propor ali uma solução que é adequada, né? A gente conta com a MPE a longa data, continuaremos contando com muito mais tempo juntos no mercado, essa parceria aqui é fantástica. Conheço a Jane desde 96. Só tem um momento que eu vou... Ai, pelo amor de Deus. Mas você eu lembro. Só tem um momento que você não vai contar comigo, quando eu acertar a Mega Sena da virada. Aí não, mas Não, aí não vale, não. poxa. Bom, você que nos ouve, nos assiste, acho que nada melhor do que falar com quem está no dia a dia, lidando com processos, né, e desafios complexos de dados. Eu acho que fica muito evidente nesse episódio que tanto a MPE, em aliança estratégica com a HPE, estão firmes, fortes e capacitadas para atender a sua empresa de acordo com a sua necessidade e a sua realidade quando o tema está sendo orientado a decisões baseadas em dados, a modernização de dados. Lobregat, queria te agradecer muito esse espaço, é sempre um prazer, um privilégio conversar contigo, a gente aprende muito e eu tenho certeza que na próxima temporada nós vamos ter ainda mais informações porque este tema de modernização de dados ele não para, né? Ele é muito dinâmico. Tem muita né? coisa por ver. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Fantástico, Joana. Obrigado pelo convite. amigo. Muito obrigado pelo convite mesmo. Muito legal estar aqui. Excelente, a gente vai ficando por aqui. Este foi mais um episódio do nosso podcast, uma produção MPE em aliança estratégica com a HPE. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.